Fala, Fel, separei pra vocês aqui um trecho do programa da ESPN, onde os jornalistas aí se derreteram pelo final de temporada do Rodrigo Garro. Também a perspectiva do Coringão pra 2025 aí, hein? Será que pode brigar por coisas grandes aí? Então, o pessoal analisou aí o time do Corinthians, mais especialmente o Rodrigo Garro. E também no vídeo vai ter mais informações complementares do Coringão, hein? Então já vai deixando aquele like, se inscreva no canal, ativa as notificações e bora pro vídeo. Rodrigo Garro pelo Corinthians em 2024. 62 jogos, 56 como titular, 90%, 13 gols, 14 assistências. Minutos dele até participar em um gol é de 179 minutos. Muito legal quando conhecemos histórias bonitas de futebol, de jogadores, e é o que mais tem no mundo do futebol, no mundo do esporte, e é o que nos faz nos apaixonarmos todos os dias pelo esporte. Tá aí o Garro contando um pouco de sua história e hoje se deliciando com a alegria de ser um craque no Corinthians, uma das maiores torcidas, a segunda maior torcida ou a primeira maior torcida do nosso país, Breyle. O Garro realmente caiu nas graças do torcedor. O único, porém, é aquele lance contra o Racing. Poderia ter dado assistência ou caprichar melhor na finalização, mas essa marca não pegou, essa pecha para o torcedor corintiano não existe. O torcedor corintiano exalta, e com razão, tudo que o Garro entregou, e só no Brasileiro foram 20 participações em gols, 10 gols, 10 assistências. Isso diz muito sobre a importância dele. E apesar do Memphis, o Memphis foi a contratação bombástica, foi o cara que necessitou um investimento alto em salário, mas o Garro foi um achado, foi uma prospecção do Cifute, enxergou ali a projeção dele no Tajeres e, para mim, até pelos números, a melhor contratação do Corinthians. Em 2024 foi o Garro. O Memphis realmente mudou o astral, até os jogadores falam o impacto que ele teve no ambiente, mas o Garro, para mim, é o cara que, se a gente colocar na balança custo-benefício, tudo que ele entregou e o protagonismo que ele teve em campo, não só pelo que joga, mas também pelo que batalha em campo. O Garro é um meia muito dinâmico, que volta para marcar, que dá carrinho, então se identificou muito com o que é o Corinthians e, para mim, foi o grande acerto da diretoria em campo como contratação. Deu realmente certo pelas características que ele tem de não ser só um meia criativo, mas também um jogador muito intenso. Pascoal, conversamos com o Garro no prêmio ESPN Bola de Prata Aposta Ganha, e ele falava justamente sobre isso, assim, sobre a chegada do Memphis Depay, como isso mexeu com o time do Corinthians, como a autoestima dos jogadores mudou naquele momento, dos torcedores, eles sentiram isso, mas o Garro é a grande contratação desse Corinthians? Fez o barulho que tinha que fazer, né? Aliás, o Rodrigo Garro, ele manteve uma trajetória linear, né? Ele não ficou com altos e baixos. O Yuri Alberto começou muito embaixo, teve um alto... O Yuri Alberto só foi se transformar no Yuri Alberto com a chegada no Memphis. Né? Aí o Yuri Alberto consegue ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro, consegue ser artilheiro da temporada com 31 gols, superou o Pedro. Olha como o Pedro é bom centroavante, hein? O Pedro ficou 6 meses parado e o Yuri Alberto só foi ultrapassado na última rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de uma sequência de 9 vitórias. Você vê, 10 jogos invictos, né? 9 vitórias e um empate. Mas o Rodrigo Garro, para mim, é o cara mais linear. O Rodrigo Garro... é o linear em cima, hein, Pascoal? Não, ponto alto. Esse lance que você falou, aquele lance dele cara a cara com o goleiro na partida contra o Racing, eu acho que ele teve personalidade para ele. Porque se fosse um jogador sem personalidade, dava a bola do lado. E ele teve personalidade, porque ele sabe que ele pode fazer aquele gol. E não crucifico por isso, não. Por isso eu acho que o torcedor do Corinthians também não o crucificou, exatamente por isso. Não houve essa reclamação, porque ele tem qualidade suficiente para fazer aquele gol. Ele fez gol em Palmeiras e Corinthians. E de fora da área. Então, e Palmeiras e Corinthians já é uma diferença enorme. Aquele jogo do Racing, aquele gol, aquele lance, para mim, determinou o campeão da Copa Sul-Americana. Porque se o Corinthians vai para a final, eu acho que dificilmente perderia a Copa Sul-Americana. E foi o Racing que eu também entendia que dificilmente perderia a Copa Sul-Americana. Para mim, o Garro é a estrela do Corinthians até a chegada de Memphis. Quando chega o Memphis, mas aí o Corinthians dá uma guinada na sua trajetória. O Corinthians percebendo que com aquele time que tinha, mesmo tendo o Garro,
não conseguiria se safar do rebaixamento, faz um movimento estratosférico, talvez até fora dos padrões que o clube poderia fazer, contando com um patrocinador para auxiliar, com a vinda de Memphis Depay e alguns outros jogadores, né, que também auxiliaram muito o Corinthians a melhorar a sua produção no campeonato. Mas achar jogador como Garro é difícil, é complicado. E esse foi o mérito do Corinthians. Complicado. O camisa 24 10. anos ainda. O camisa 10, esse engante, o cara que sabe fazer essa bola chegar na frente e é dinâmico, sai para jogar, aparece, sai pelo lado. É raro esse tipo de jogador, raro. Quem tem não pode abrir mão. O melhor do Brasil hoje? Aí tem que parar e pensar para todo mundo. O que importa é que ele jogou muito bem. Cut dos camisas 10. Porque teve fazer. Veiga. Como diria Rafael Prates, calma, espera acabar e tal. Mas eu ele acho foi que muito termina a bem. temporada... Foi muito alto. bem, foi Muito muito bem. alto. Foi muito bem. Aqui tem outros camisas 10 no Brasil. Eu diria, professor, acho que vocês vão de concordar comigo. A temporada do Garro teria sido perfeita se ele passasse aquela bola pro Yuri Alberto que dor no lá peito. no cilindro. Ai, que dor no peito. Ai, que dor no peito. Eu respeito muito o conjunto da obra do Rafael Veiga. Não foi uma temporada mais irregular do Veiga, né? Mas dentro dessa irregularidade, o Veiga também teve momentos muito bons. Quando fala que ele vai perder a posição para o Maurício se machuca, ele tem uma retomada. Mas o Garro... Mas a gente vai olhar assim, vamos pegar a bola de prata lá, Alan Patrick e Savarino. O Alan jogou. Alan joga vôlei? Savarino joga vôlei? Savarino campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Mas o Savarino é um 10-10? Ele foi esse ano. Tornou-se. Esse ano ele foi. Tornou-se. Ele era um jogador de lado que ao longo da temporada se transformou no 10. Ele era o cara que jogava mais próximo do centroavante ali. Mas quando o Almada chega, se desloca o Almada passou a jogar um pouco mais por trás. O Savarino por dentro. E o Savarino ali perto do centroavante, com o Luiz Henrique vindo da direita. Mas assim, isso não tira o mérito. O Garro jogou demais. Foi o jogador, como já foi dito aqui, mais regular do Corinthians. Mostrou muito talento. Ganhou jogos. Deu pontos ao Corinthians com chutes de fora da área, com assistências. Decisivo, participante dessa reta final aí de forma importante. Não estou aqui para tirar nenhum mérito dele, não. Muito pelo contrário. Foi uma grande contratação, o cara chegou, diria... Professor, me ajuda. Vi e venci. Vi e venci. Vini, 20, como é que é? Vini, fizeram o trocadilho com o Vini Júnior lá no título do jornal, muito bom. Individualmente falando, para ele, não levando para a situação do clube, que o clube não venceu, assim, não foi campeão. Mas ele, individualmente, veio, viu e venceu. Ele termina o ano em alta. E ele apagou logo um rastilho de pólvora, que hoje com rede social começam umas lendas urbanas. Tinha uma crítica a ele, que é jogador de jogo grande. Começou um barulho de que jogo importante, jogo grande, ele não rendia. Ele fez 2 gols em derbys. Teve um primeiro derby perdido pelo Corinthians, estava 2-0 jogando mal para Chuchu e empata porque ele tenta. E é um outro mérito desse rapaz, ele tem muita coragem. Ele tenta uma falta lá de longe, tudo bem que o Everton ajudou, mas se ele não tenta, e no segundo derby também, importante, com gol da entrada da área, esse negócio de bater da entrada da área, às vezes jogos difíceis que você não tem brecha, isso é fundamental. E as bolas que ele coloca os companheiros em boa condição, já na má fase do Corinthians, ele cansava de servir bola pra gente perder gol. 14 assistências no ano. Não deu nem espaço para ser incomodado pelo Coronado, né? Não. Muito por conta do próprio Coronado. E chegou com um peso... peso absurdo, financeiro, tudo, né? Mas teve uma ou outra ótima partida do Coronado, mas de fato o Garro, uma regularidade E é legal ele falar sobre essa identificação com o clube também, né? Sobre essa história que ele acaba já tendo com o Corinthians, mesmo num primeiro ano, apesar dos quase 70 jogos. Em meio a essas entrevistas, às vezes, tão superficiais, né, professor? Ele não tem, como você disse, de coragem para bater no gol, ele tem coragem também para chegar e falar, não, eu tô apaixonado aqui, os caras me abraçaram, é impressionante como... foi a melhor escolha que eu fiz. A melhor escolha que eu fiz na minha vida. Ele tem coragem também para chegar e para falar isso, e não para, sei lá,
para falar qualquer outra coisa ou ficar em cima do muro, sei lá. Não vamos esquecer que ele não é brasileiro, a gente sempre fala da adaptação, né? Essa questão da adaptação. Acho que até pela humildade dele, é uma origem humilde, né? Essas pessoas de origem humilde, entre as quais eu me incluo, elas não têm muita opção na vida. Ou você vai, filho. Entendeu? E é isso. Você percebe que um cara, outro muito humilde do ponto de vista de personalidade, é o Memphis Depay. Um cara que chegou muito tendo a ciência de onde ele está. No caso do Depay, acho que teve até essa coisa de um reencontro com origens dele, que na Holanda talvez a convivência dele fosse com outro tipo de situação. E o Garro acontece a mesma coisa, né? Você tem que estar feliz para trabalhar. Isso em qualquer segmento da vida. Me parece um momento que esses 3 jogadores que o Matheus citou, né, incluindo aí o Yuri Alberto, eles estão muito felizes com o que estão fazendo. Esse trio do Corinthians no fim do ano dava a impressão que, ao contrário de todos os outros jogadores de futebol, eles não queriam que a temporada acabasse. Não. Eles estavam jogando, o jogo fluía, não queria que a temporada acabasse. Ele se acha depois que é eliminado da Sul-Americana. Ali ele, sabe, dá aquele toque especial, aquela varinha mágica, pim! Agora tem futebol, que já vinha sendo construído, mas a partir dali é um final de ano de crescimento, de fuga definitiva do rebaixamento, classificação para a Libertadores, mas, acima de tudo, gosto de jogar. Você viu que o time estava feliz jogando, encontrou a sua pegada, encontrou o seu ritmo, termina o ano com um gol de bicicleta. Você quer mais? Ganhando fora de casa do Grêmio. É uma vitória afirmativa do Corinthians para dizer, terminou o ano bem. A grande questão é como será 2025, mas se mantiver em 2025 essa pegada de final de ano, dá para pensar com coisas grandes. Te mostramos como foi hoje a inauguração do busto do craque Neto, lá no Parque São Jorge. Dia de muita emoção por lá. Parece até que ele ainda é, e não que foi o camisa 10 do Corinthians. Só que dessa vez foi o craque Neto quem se emocionou com a Fiel. Aos 58 anos de idade, ele foi homenageado com um busto nos jardins do Parque São Jorge, sede social do Corinthians na zona leste de São Paulo. Quando fui ver ali o busto, o que mais eu lembro é a minha chegada por ali, estacionar o carro, chegar aqui, as pessoas estarem em dúvidas por eu ter saído do maior rival, e as pessoas não acreditarem muito e eu também não. E aí, a partir do momento que eu entrei dentro da fazendinha, e principalmente a hora que eu entrei dentro do vestiário, o seu Paulo, que é um dos maiores roupeiros da história do Corinthians, que morou aqui dentro durante 50 anos, e ele me chamou no canto e falou que ia dar o armário do Rivelino para mim, que não era aberto desde a saída do Rivelino aqui. A partir daquele momento eu me transformei aqui, virei um dos grandes ídolos da história, e ter um busto aqui representa a essência da minha família, a essência dos meus amigos, das pessoas que gostam de mim, e eu estou muito orgulhoso de poder ter conquistado tudo isso. Conquistou muito. Neto teve 2 passagens pelo clube, com 228 jogos e 80 gols. Na primeira, foi o craque do time que conseguiu o primeiro título brasileiro da história alvinegra, em 1990. Venceu também uma Supercopa do Brasil em 91. Depois, na segunda passagem, foi campeão paulista de 97. Mas o que fez mesmo Neto cair nas graças da Fiel foi a forma como ele encarnava o espírito da torcida em campo. Nunca achei que eu pudesse ser comparado ao Sócrates, ao Rivelino, ao Luizinho, ao Teleco. Eles foram 1 milhão de vezes melhor que eu. Aí meu filho perguntou para mim, o que é busto, pai? Eu falei, o pessoal vai botar um negócio do pai lá, pá. Eu falei, mas é legal, pai? Eu falei, é legal. Porque quando eu não estiver mais aqui, vocês vão falar de mim. Quando eu não estiver mais nesse plano, o busto vai ficar. E aí isso a gente vira imortal. Porque eu acho que esse é o desejo.
mas eu não sei se eu sou tão merecedor. Eu acho que tem muito mais atletas que passaram aqui que são, mas eu fui escolhido. E se eu fui escolhido, eu estou feliz. Você vê um companheiro sendo homenageado ainda com vida, né? O brasileiro tem mania de homenagear depois que morre, né? E eu acho que o Corinthians está quebrando esse tabu. Neto é o 13º jogador corintiano homenageado com um busto. A diretoria já decidiu quem serão os próximos, 2 ídolos do basquete, Rosa Branca e o Biratã. Eles fizeram parte do maior esquadrão do clube nos anos 60. Todos eles, do futebol e do basquete, são os imortais do Corinthians. Uma coisa muito legal é que desde as crianças até os mais velhos, e a gente não tem a dimensão, eu não tenho a dimensão que as pessoas pensam de mim, eu não tenho isso, eu não sei, porque eu só sou o Zé Ferreira Neto, eu sei da minha importância, mas é uma coisa que é incontrolável dentro do coração e imaginável uma criança pensar, quando chegou com 58 anos, poder ter tudo isso. Então, eu só tenho que agradecer a vocês todos e obrigado. E ter um busto meu aqui é muito... Então é isso aí, Fel. Para finalizar o vídeo aí, parece que o Fagner recebeu sondagens do Brasil para deixar o Corinthians aí, mas prioriza a permanência aí em minutos com o Ramon Dias. Em julho, o Corinthians já tinha acertado a renovação de contrato do Fagner por 2 anos até 31 de dezembro de 2026. Porém, o lateral aí terminou a temporada como reserva aí do Mateuzinho. O Mateuzinho que jogou muita bola nessa reta final de Campeonato Brasileiro e acabou deixando o Fagner aí no banco. Porém, parece que equipes da Série A já vem procurando informações do Fagner aí para tirar ele do Corinthians. Mas o que parece aí, ao primeiro momento, ele não pretende sair, mas ouviu os interessados aí para saber a proposta. Na verdade não tem proposta, mas só para ouvir mesmo qual seria o real interesse no futebol do Fagner. Ele que recém renovou o contrato até 2026, é como eu falei anteriormente aí, e ele entende que pode ser titular na próxima temporada. Ele sabe que apesar de querer jogar, ele entende que é uma puta sadia com o Mateuzinho aí, pode ter espaço em 2025. E a gente sabe que o Fagner sempre tem esses problemas físicos aí, né, para manter uma sequência, ele vira e mexe, ele fica fora de forma. Uma vez até o Luxemburgo falou que o Fagner tinha emagrecido acho que 3 quilos, 4 quilos. Então a gente sabe que ele tem esse problema. Às vezes é visível que ele tá muito fora de forma, nem inchado. Então se ele quiser recuperar a posição de titular, ele vai ter que entrar em forma e começar a jogar bola, porque o Mateuzinho tá destacando muito ali na lateral direita do Corinthians ali, e vai ser difícil ele pegar, hein? Mas a diretoria do Corinthians aí parece que não recebeu nenhuma proposta, nada ainda, é só especulação aí de empresário, essas coisas aí. Mas sabe que se trata aí de um atleta que agrada o mercado ainda, apesar da sua idade aí do Fagner. O Corinthians acho que não vai liberar ele, tanto que renovou os contratos no meio do ano, não faz sentido liberar agora. O departamento de futebol também entende que está bem servido no setor ali, com 2 atletas podendo brigar por espaço na equipe titular. E também tem o Léo Maná, né? É um jovem promissor da base do Corinthians aí, moleque também pode ganhar rodagem e quem sabe ser o sucessor de Fagner aí, e até mesmo titular no futuro próximo aí. Em julho, o Corinthians acertou a prorrogação contratual do lateral direito Fagner. Aí o novo vínculo vai até dia 31 de dezembro de 2026. E o seu contrato anterior ele acabava no final dessa temporada. Aí. Então o Fagner poderia até ter assinado um contrato com outro clube. Porém, optou por ficar no Corinthians em mais 2 anos. O Fagner que veio das categorias de base do Corinthians aí subiu em 2006. E após passagem pelo futebol europeu na Alemanha, ele voltou pelo Vasco e retornou ao timão aí em 2014 aí. Mas deve seguir no Parque São Jorge aí, quem sabe se aposentar no Corinthians, hein? Então comenta aqui se você liberaria o Fagner para outra equipe aí e tentaria buscar um outro lateral direito. Comenta, se inscreve no canal, ativa as notificações. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.